sobre esse tempo. Jesus falou sobre esse momento de apostasia. Jesus deu indícios verdadeiros e fidedignos sobre o aspecto em que nós estamos falando sobre a apostasia. E quando nós olhamos no Evangelho ou os Evangelhos quais são? Bora lá, vocês estão aí? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os Evangelhos nos apresenta Jesus em sua eficácia ministerial. Os Evangelhos apresentam Jesus ou apresentam o ministério terreno de Jesus. Apresenta o nascimento, apresenta as parábolas, apresenta os milagres, apresenta tudo que Jesus fez. A exemplo do Evangelho de João, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Jesus faz ali um apanhado geral, recapitulando tudo que viveu com os discípulos. Então, os Evangelhos apresentam o ministério terreno de Jesus. A exemplo, irmã Wanda, do que Atos dos Apóstolos, que é a sequência da palavra, nos apresenta, pastor João, o ministério celestial de Jesus. E tudo isso para quê? Para que nós possamos entender de tudo que está inserido nos Evangelhos e de tudo que Lucas falou sobre Atos dos Apóstolos, mostrando os atos do Espírito Santo. Então, o livro de Atos apresenta o ministério celestial de Jesus Cristo. 40 dias depois da sua ressurreição, os Evangelhos finalizam com a ressurreição e Atos começa com a ascensão de Jesus Cristo, para que ele assuma o seu ministério celestial sob a ordem de sermos o sumo sacerdote. Mas o porquê? O que é que isso tem a ver com apostasia? Queridos, o papel principal do diabo é calar as testemunhas de Jesus. Abra sua Bíblia aí, por favor. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo de número 4. Acharam aí? O que diz aqui? Diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Tem uma tradução que diz assim: se apostatarão da fé, que genuinamente quer dizer apostasia ou desvio da fé cristã e da conduta cristã. Muitos nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós já falamos sobre vários aspectos do que causa a apostasia, do que acontece com quem se apostata da fé. E aí, queridos, quando nós vamos para o livro de Atos, falando tudo que eu falei, os Evangelhos apresentam o ministério terreno de Jesus, Atos dos Apóstolos apresenta o ministério celestial de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí, é Atos capítulo 1. Quem vocês estão tomando nota, por favor? Atos capítulo 1, versículo de número 8. Atos 1, versículo número 8. Diz assim a Escritura: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e Goianésia, e aos confins da terra. Você prestou atenção nesse texto? No desenrolar do cânon sagrado, ou seja, das escrituras sagradas. Preciso repetir que os Evangelhos nos apresentam o ministério terreno de Jesus. E aí, Atos dos Apóstolos, na sequência, apresenta-nos o ministério espiritual e celestial
versículo, e aqui nesse versículo, diz assim: contudo, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. A Bíblia não está dizendo quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis pastores, e sereis presbíteros, e sereis cantores, e sereis músicos. Não, a Bíblia está dizendo que todos esses predicados e títulos, os quais citei, precisa de que o indivíduo, em desenvolver esses ministérios, precisa em primeiro lugar ser uma testemunha de Jesus. Pegou a visão? Ser uma testemunha de Jesus. E o que isso tem a ver com a apostasia? Porque quem apostata da fé não testemunha Jesus na excelência, na veracidade que a palavra nos ensina a ser. Porque existem todos os tipos de testemunha: a testemunha falsa, a testemunha verdadeira, a testemunha que é influenciável, a testemunha que é irredutível, e assim sucessivamente. E o Espírito Santo desceu, veio potencializar os seres humanos, aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador, aqueles que cumprem aquilo que está escrito em Romanos 8, com o coração se querer para a justiça e com a boca se faz confissão para a vida eterna. Então nós recebemos, ao confessar Jesus, o Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo. Não estou falando de evidências dos dons espirituais inseridos em 1 Coríntios capítulo 12, né? Estou falando do Itai e Glosai. Ah, pastor, eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em língua estranha. Você tem o Espírito Santo, sim, e pode ser uma testemunha verdadeira. No Apocalipse, a Bíblia vai dizer e chamar-nos de a testemunha fiel. Então o inimigo trabalha para que o nosso testemunho seja no mínimo contestado. Mas quando nós temos a evidência do Espírito Santo na nossa vida e não aceitamos os laços, os embaraços da apostasia, nós sim somos testemunhas verdadeiras. O que é uma testemunha verdadeira? É aquele que não envergonha o seu Senhor, é aquele que não decepciona. Eu conversava hoje com o Valdeir, que está ali, nós vamos almoçar juntos, e nós falamos até muito rápido sobre o juízo final. Queridos, e aí a Bíblia vai dizer que o juízo será o quê? Sem misericórdia. No juízo não terá misericórdia. E todos aqueles que se apostatarem da fé haverão de estar no juízo final. E todos aqueles que desenvolverem o papel da testemunha fiel também estarão, mas não para julgamento. Não para julgamento. Ah, todos deverão comparecer diante do tribunal de Cristo. Sim, mas nós, aqueles que confessamos Jesus Cristo e damos testemunho fidedigno do seu nome, já estaremos com Ele na glória. Não passaremos por esse tipo de julgamento. Esse tipo de julgamento é condenatório. Nós já estaremos com Cristo e reinaremos com Ele em uma segunda vida. A Bíblia diz que nós viremos juntamente com Ele para julgar as nações da terra, quando Ele plantará o seu trono no vale do Armagedon, na grande Jerusalém. Por isso que Ezequiel capítulo 5, versículo 5 diz assim: ó Jerusalém, coloquei-a no meio da terra, geograficamente. Amém? Amém ou amém? Nós precisamos entender que nós somos empodeirados em Cristo. Ah, pastor, eu não dou conta de pregar, eu não vou ser um pastor nunca. Amém, irmão? Amém, amém por isso. Ah, eu não vou ser isso nunca. Amém por isso. Mas você não tem como fugir de uma responsabilidade com alguns adereços de potencialização, que é de ser testemunha de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, o Senhor Jesus precisa de defesa?
precisa de defesa? Não, não, porque a Bíblia vai dizer que o Evangelho é o dínamo, o poder de Deus. Então a gente não precisa ficar defendendo o Evangelho, a gente precisa testemunhar o poder do Evangelho com a nossa vida, e as pessoas olhar para mim, olhar para você e dizer: ali vai um homem temente a Deus, ali vai uma mulher temente a Deus, uma testemunha que não se abdicou da verdade. Amém. E ser uma testemunha de Cristo nos dias em que nós vivemos é difícil, porque muitos se apostataram da fé, estão envergonhando o nome de Cristo. Na última quinta-feira que eu ministrei aqui alguém disse assim: pastor, você pegou muito pesado. Não peguei nada pesado, eu só usei a palavra. Eu não preguei sobre a palavra, eu não preguei na palavra, eu preguei a palavra. E a palavra é fidedigna e eficaz. E a Bíblia diz assim, eu repito, que o juízo será sem misericórdia. Quando a trombeta tocar, não vai ter tempo de consertar com o marido. Quando a trombeta tocar, não vai ter tempo de pedir perdão para a esposa. Quando a trombeta tocar, não vai ter mais tempo de nada. A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, teremos os nossos corpos transformados, passaremos a ser seres incorruptíveis para encontrar com Jesus nos ares. Mas não se pregam mais sobre o arrebatamento, não se pregam mais sobre santidade, não se pregam mais sobre não envergonhar o Evangelho, porque a própria Bíblia diz assim, através de Jesus Cristo: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu o envergonharei diante do Pai. Que tipo de vergonha? Vergonha eterna. Você não me testemunhou, você não me honrou com a sua vida. Por isso Paulo escreve aos 1 Coríntios dizendo assim, que a nossa vida é uma carta lida e escrita por todos os homens. Nós encerramos ontem lá em Anápolis um estudo sobre paternidade espiritual. E aí alguns irmãos sugeriram e me pediram para que nós pudéssemos falar sobre caráter cristão. Meu irmão, a madeira vai descer. Que caráter cristão? O que a gente vê com síndrome de apostasia, o desvio de caráter de muitos cristãos, é uma grandeza. Mas a palavra diz que o Senhor Jesus voltará para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. E de boas obras. Como as obras ali não é caridade, são obras testemunhais. Você testemunha que Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Você testemunha que o amor de Deus é algo incomparável, inenarrável, e que Ele nos amou primeiro, antes de nos elegendo nele, antes da fundação do mundo. E o Deus Todo-Poderoso Yahvé deu o que Ele tinha de mais precioso por amor. Jesus amou a cruz? Não. Jesus amou-nos, e para que esse amor fosse evidenciado, Ele se sujeitou à rude cruz, à dura morte, à morte de cruz. Por isso nós precisamos, queridos, preservar pela verdade. Preservar pela verdade. E isto não é fácil. Sim ou não? É difícil, não é? Mas se nós tivermos uma relação estreita, bem próxima com o Espírito Santo, nós vamos conseguir. Porque Ele disse aqui: eu vos darei poder, descendo sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? Para testemunhar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus sobre não testemunhar a verdade, Jesus falou sobre isso. Jesus falou que haveria um tempo em que a apostasia seria generalizada, que nós estaríamos perdendo alguns princípios
a exemplo da indiferença que haveria entre nós. Indiferença. Nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas estão indiferentes umas com as outras, sim ou não? Sim. Ah, eu estou tão triste porque agora a gente não pode abraçar, irmãos. Nós já vamos abraçados. Ah, agora tem esse negócio de máscara, esse negócio de isolamento social, então eu entro e saio e nem falo com ninguém. Você pode falar através da máscara. O problema é que nós já não falávamos abençoando a vida dos nossos irmãos. Só o fato de você saudar alguém com a graça e a paz do Senhor Jesus da sua boca está saindo algo abençoador. Algo abençoador. Mas a gente está se tornando literalmente uma geração indiferente. Indiferente. Que não se preocupa com a dor, com a necessidade. Queridos, você quer ver o quanto somos hipócritas? É muito mais fácil para nós irmos ao velório do que na inauguração de uma mansão que o nosso irmão conquistou, sim ou não? Fala a verdade. Como é que chama o condomínio que mais chique que tem aqui? Meridian. Hã? Meridian. Eita, é bom da calça de Meridian. Aí o irmão Luizinho compra uma casa lá no Meridian e vai fazer um culto de ação de graça. A gente entra assim, como é que ele comprou isso aqui? Como é que ele conseguiu esse negócio aqui? Ele fez uma fezinha, aí o outro disse assim, não, foi uma herança. Ah, aí os caras não sabem, o cara rala a vida inteira. Agora, para ser bem sincero, a gente vai no velório e fala, fulano era tão louco, que Deus o tem, e vai na família toda, Deus o tem menos, Deus o tem menos. É assim ou não é, gente? Estou falando besteira, viajei aqui na maionese ou não? Não. Jesus falou sobre isso. Abra sua Bíblia, abra a Bíblia. Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Vocês estão entendendo, gente? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado a Deus. Você está me ajudando muito aí. Esse negócio aqui. Versículo 12. Jesus falou assim, ó. Por causa da iniquidade, por causa do pecado consciente, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria ou se esfriará. Isso está acontecendo, irmãos? Claro que está. E o que nós devemos fazer? Acender o nosso sinal de alerta. Acender o nosso sinal de alerta. Às vezes nós somos tão religiosos que achamos que oração só é aceita por Deus se orarmos de joelho. Eu só serei curado se o fulano de tal pôr a mão na minha cabeça. Hã? Você quer ver um negócio aqui? Você quer ver um negócio aqui? Eu vou fazer um exemplo aqui com o Pedro, que é meu amigo do coração. Pega a Bíblia. Isso é perigoso demais. Fica aí, mantendo o distanciamento. Fica aí. Você já viu aquele negócio lá, também já, mas não tem problema, não. Fica aí. Se nós fizermos aqui, queridos, 2 filas para receber oração, presta atenção, pega a visão. Se nós fizermos aqui 2 filas para receber oração, a gente tira essas cadeiras aqui, eu chego esse público para cá, e daí a gente monta 2 filas para receber oração. Eu vou orar e o Pedro também vai orar. Qual fila vai dar na gente? A sua. Por quê? O que eu tenho de especial? A Bíblia diz que Deus levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Aos homens. O poder de Deus é imutável, irmãos. Ninguém mede o seu relacionamento com Deus. Ninguém mede. Deus não tem filhos especiais. Ele tem amigos íntimos. Mas por se multiplicar a iniquidade. Mas se nós tiver uma irmãzinha aqui no reteté, aquela que sapateia, Deus revela bem
da apostasia que se avizinha na nossa vida é que nós perdemos prioridades. O que era prioridade deixa de ser prioridade. E a gente começa a substituir princípios legais por momentos especiais. Sendo que o princípio é muito mais importante e duradouro na sua permanência e na execução daquilo que a palavra nos ensina. Quer ver o que eu acho? Nunca se cantou tanto nessa geração. E de um tempo para cá, o resgate da palavra está sendo evidente. Está sendo evidente. Mas nunca se cantou tanto nessa geração. Eu fui pastor do Nordeste, né? Lá, se bobeasse, tinha 10, 15 minutos para a palavra, mas tinha o conjunto das irmãs, com todo respeito, tinha o conjunto dos varões, o conjunto dos jovens, o conjunto do novo convertido, o conjunto de quem vai batizar, o conjunto de tudo. Não estou exagerando, não. Se tem algum nordestino aqui, que já viveu por lá, sabe o que eu estou dizendo. E a palavra ficava em segundo plano. Por isso nós temos uma geração semi-analfabeta de Bíblia. Seu filho aí de 10, 12, 13, 14 anos sabe o que é de Bíblia? Quantos versículos ele consegue citar? Para a glória de Deus. Meu pai ensinou a Isabela, era a garotinha assim, ó, a cantar os 66 livros da Bíblia. Ela canta até hoje. O que Arão recebeu da parte de Deus ao sair do Egito? Deus disse a Arão e a Moisés: pegue a palavra e inculque a palavra na cabeça das crianças. Pega essa galerinha aí de 20 anos e pergunta se quer ser pastor, ele vai até o sinal da cruz. Como é que nós vamos fazer? Nós preparamos os nossos filhos para ser doutor, advogado, tal. E aí, queridos? Como nós vamos evidenciar o testemunho da palavra? O testemunho do Evangelho? O testemunho para o qual fomos chamados e empoderados com Deus. Espírito Santo descerá sobre vós o Espírito Santo e vai nos dar autoridade, poder para ser o quê? Testemunha. Mas hoje todo mundo quer ser pastor, quer ter o título de pastor. É ou não é? Quer ter o título de pastor. E aí? Para quê? O porquê disso? E a gente precisa se atentar para isso, porque nós estamos perdendo prioridades. Nós estamos substituindo o que deveria ser e estar em primeiro lugar na nossa vida. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo. 2 Timóteo. Glória a Deus. 2 Timóteo. Capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 4, eu creio. Isso. Olha o que Paulo fala. Depois não briga comigo que eu sou bravo no domingo, na quarta que eu venho aqui, ou na quinta que eu venho aqui. Paulo fala assim: traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós substituímos ou não substituímos muitas coisas na nossa caminhada cristã? Sim ou não? Substituímos. E isto nos conduz à apostasia da nossa fé. Nós deixamos, em detrimento do prazer momentâneo, da alegria momentânea, nós deixamos de ser a testemunha fiel. E somos chamados pela Bíblia de o quê? Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Talvez você possa estar pensando assim: eu não sou assim.
Eu também tenho tentado não ser assim. Por quê? Porque a gente consegue não ser assim. Por quê? Porque recebereis sobre vós o Espírito Santo de Deus. Amém. É Ele que nos fortalece. A Bíblia diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Ou seja, Ele prospectou um caminho de vitórias, um caminho de alegrias espirituais na nossa vida. Mas existe, queridos, recapitulando tudo que nós estudamos sobre a apostasia, existe um princípio em que ele é fácil de ser detectado e que nós precisamos nos policiar. Qual é? É um sintoma gritante da apostasia na nossa vida. Abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 10. Para frente aí só um pouquinho. Tá bom? Você vai passar Tiago e logo vem Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Tem gente abandonando isso, irmão? Sim ou não? Não abandonemos. Não abandonemos. Queridos, hoje eu estava orando por mim. Pastor, isso é heresia. Seja lá o que você acha que é. Mas não tem ninguém que acha isso, não. Glória a Deus. Orando por mim e pedindo ao Espírito Santo que me ajude a não ser inserido nesses aspectos da apostasia. E você pode fazer isso, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, pedindo ao Espírito Santo que traga sobre a nossa vida a evidência especial da Escritura Sagrada, que a Escritura possa nos forjar, que a Escritura possa vir de encontro a nós, porque nós, muitas das vezes, queremos ouvir novamente palavras motivacionais, sim ou não? Mas nós precisamos nos policiar. Nós não podemos ser generosos conosco, quando nós precisamos nos policiar, ou quando nós precisamos sermos forjados com a palavra de Deus. E aí eu posso ser generoso comigo. Não é que isso, você nasceu na igreja. Não, isso acontece mesmo. E tal. Esse é um zum que não convém aos nossos ouvidos, porque estaremos rechaçando a sã doutrina, que é a sã doutrina que nos molda para o grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Só isso aqui, pastor João, dá para a gente estudar pelo menos uns 30 dias. Nos reunirmos como igreja. E aqui nós estamos como igreja. Não tem esse negócio de que fulano é melhor que fulano. Não tem esse negócio que o dízimo do fulano é maior do que o dízimo do ciclano. Querido, tudo é 10%. Vou ter uma promoção aqui que está fazendo por 8. Então não tem ninguém que tem um dízimo maior do que o outro e precisa ser mais bem tratado do que o outro. Não. Nós nos reunimos aqui, queridos, como igreja. É um prazer ser igreja com você. É um prazer ser igreja com vocês. Olha, meu irmão está do seu lado aí, diga isso para ele, aí, deixa para nós. É um prazer ser igreja com você. Porque isso é o princípio da unidade. Isso é o princípio da unidade, irmã Kézia. Ser igreja com a senhora, entendendo que nós estamos unidos com um único elo chamado Espírito da Verdade. E nós nos reunimos aqui, não tem nenhuma testemunha acusatória, não tem nenhuma testemunha em dúvida. Nós nos reunimos aqui, pastor Luiz, para testemunhar que Jesus
Jesus está vivo e que o